Capítulo 22, Circulação. Número 11A, Palpitação no coração. Mulher nascida em 24 de abril de 1862, à meia-noite. O ascendente nesse tema está ocupado pelo signo saturnino de Capricórnio, com Saturno, o regente, interceptado na 8ª casa. Quando deparamos com o regente da vida situado tão fracamente e afligido, podemos procurar por alguém que muito provavelmente se tornará uma vítima e não senhor das circunstâncias. Alguém que deixará os astros governarem sua vida em vez de ela própria regê-los. Quando Saturno está afligido na casa das limitações, o nativo é muito melancólico, sempre olha para o lado escuro da vida e, se sofre fisicamente, tende, como os virginianos, a ceder à doença. Onde quer que Saturno, o planeta da obstrução, se posicione no horóscopo, aí se pode achar problemas. No presente caso, ele se encontra em Virgem, regente do intestino delgado, e em conjunção com Júpiter, que rege a circulação arterial. Júpiter rege também as glândulas suprarrenais. A secreção dessas glândulas é necessária para tonificar o sangue, de modo que, quando restringidas por Saturno, se espera por complicações no sangue arterial. Todavia, não se julgue o horóscopo só por Saturno e sua influência. Vênus, o planeta que rege o sangue venoso, se encontra em conjunção com a Lua, regente dos fluidos sinoviais que lubrificam o corpo. Vênus e Lua estão em oposição a Júpiter e Saturno. Que efeitos teriam sobre o corpo as aflições dos 4 astros acima? Devido à influência restritiva de Saturno, são esperados problemas na circulação arterial. Com o sangue venoso também restringido, não há liberdade para a circulação sanguínea, de forma que o efeito é o mesmo de uma corrente d'água estagnada que fica turva e cheia de detritos venenosos. Nós podemos esperar que o sangue fique poluído e estagnado. Extraímos dos alimentos uma certa quantidade de minerais, os quais são utilizados para a formação dos nossos ossos enquanto somos crianças. Mas depois de completado o crescimento, a partir de quando o corpo só precisa de uma pequena parcela desses minerais, o excesso ingerido se deposita nas juntas e na corrente sanguínea, aderindo à superfície dos pequeninos vasos sanguíneos, do mesmo modo que o faz dentro de uma chaleira. Se a circulação é boa e o sangue tem liberdade de correr nas artérias e veias de maneira natural, esse depósito é insignificante. Mas na velhice ou quando a circulação está prejudicada, esses minerais se depositam no sangue e causam o que se conhece comumente como esclerose ou endurecimento das artérias. Nesse caso, as paredes dos vasos sanguíneos são recobertas por uma substância mineral dura, ficando, consequentemente, o fluxo sanguíneo restringido. Os músculos e juntas se tornam rijos
e doloridos. E então, na medida em que essa condição se torna crônica, o indivíduo perde gradativamente o uso dos braços e das pernas e chega ao estado de invalidez permanente. Nesse horóscopo, Júpiter e Saturno estão em Virgem, regente do intestino delgado. Esse conduto estreito, mesmo tendo entre 6 e 8 metros de comprimento, cabe dobrado em pequeno espaço da região abdominal. É vincado com membranas mucosas e pequeninos vasos em forma de língua, que ajudam a digestão e a absorção dos elementos alimentícios, após o que distribuem pelos fluidos brancos e vermelhos do corpo os vários minerais extraídos da alimentação. Se as membranas mucosas e essas vilosidades do intestino forem obstruídas por Saturno, como no caso dessa mulher, cuja lua também recebe oposição desse afligidor, então as secreções da linfa e do quilo, os fluidos brancos do corpo, ficam obstruídas e o sangue, em consequência, recebe pouca nutrição. A nativa sofre muito de palpitações do coração, enxaquecas, pressão alta e uma constante dor nas costas e nos ombros. Quando o sangue fica muito moroso e carregado de cinzas, é lógico que o coração deve sofrer, pois quando, por excitação ou raiva indevidas, um excesso de sangue flui para ele e os vasos sanguíneos estreitados evitam o retorno fácil desse sangue dessa estação central. Palpitações, pressão alta, ondas de sangue para a cabeça e diversas outras aflições naturalmente se manifestam. Agora, o que se pode fazer para corrigir essa condição? Antes de tudo, pode-se recomendar uma dieta simples e leve, com pouquíssima massa, menos açúcar e mais cebola crua, alface, espinafre, etc. Que mantenha sempre os intestinos livres e faça fricções a seco no corpo com um par de luvas de banho, todas as manhãs ao se levantar e todas as noites antes de ir para a cama. Infelizmente, uma mulher com o sol sem aspecto, exceto por um semicestil a Netuno, como nesse caso, e com astros afligidos em Virgem e Peixes, não pode se esforçar para ficar boa. É muito menos trabalhoso descambar para a invalidez. Número 11b. Circulação sanguínea lenta, má circulação e cataratas. Mulher nascida em 9 de abril de 1851, a 1h58 AM. Avaliemos primeiro, como de costume, a mentalidade de nossa paciente. Áries, o signo da cabeça, tem mais astros que qualquer outro, sendo 2 deles adversos. Mesmo se isso fosse tudo, ainda assim seria uma infelicidade e uma indicação de características desfavoráveis, mas as aflições de Saturno em Áries, ao Sol, à Lua, a Mercúrio, Urano e Júpiter, nos diz se tratar de uma pessoa astuta e desleal, tristemente indiferente às obrigações morais da verdade e da justiça. Nem é de se estranhar que as características mentais
tão acentuadas pudessem produzir um efeito marcante sobre as funções corporais, especialmente pelo fato de todas as aflições provirem de signos cardeais. Saturno, o planeta da obstrução, torna a nativa mentalmente astuta e precavida por sua conjunção com Mercúrio e quadratura com a Lua, protegendo-a também de ser descoberta. Esta mesma configuração obstrui o fluxo de forças dos nervos, causando assim um empecilho tanto ao sistema nervoso periférico voluntário como ao sistema nervoso periférico autônomo simpático, regidos por Mercúrio e Lua, respectivamente. A principal área de atividade de Saturno pode ser localizada no nervo pneumogástrico, que normalmente é saturnino e repressivo em sua ação sobre o coração, estômago e outros órgãos vitais. A conjunção de Saturno com o Sol é agravada pelo fato de eles estarem em paralelo, se localizarem no primeiro signo cardeal, Áries, regente da cabeça, e formarem uma quadratura com a Lua no segundo signo cardeal, Câncer, regente do estômago, e uma oposição a Júpiter no terceiro signo cardeal, Libra, regente dos rins. Não fora o trígono de Marte à Lua e o posicionamento do Sol em seu signo de exaltação, Áries, teria sido bem difícil a conservação da vida nesse nascimento afligido tão severamente. Essa pessoa sofre de circulação sanguínea lenta, má circulação, indigestão e prisão de ventre nervosa em virtude das aflições astrais mencionadas, ainda que esses males estejam longe de ser os piores que a afligem. A conjunção dos astros em Áries, regente da cabeça, e suas oposições a Júpiter, regente da circulação arterial, mostra claramente como os nervos e os vasos sanguíneos estão obstruídos na parte mais importante do corpo, a cabeça. Como consequência, há uma escassez de matéria para desenvolver vários órgãos e um acúmulo de resíduos. Todos sabemos que um estômago ruim se reflete nos olhos e quando se consideram os efeitos do Sol e de Saturno em Áries, ambos em quadratura com a Lua em Câncer, se percebe que não é de admirar o fato de ambos os olhos terem sido afetados pela obstrução saturnina, conhecida como catarata. Um curador ou uma curadora taurino seria o mais indicado para tratar desse caso, mas se deve esclarecer muito bem à paciente que franqueza e amor à verdade são fatores absolutamente necessários à sua recuperação. Caso ela possa se sentir ofendida logo de início, a revelação, mesmo que delicada, dos maus efeitos das falhas opostas, é provável que produza uma mudança. Uma atitude religiosa da mente pode relaxar a tensão dos nervos, permitindo às funções corporais maior liberdade. Tanto quanto ela aceite, deve-se dar-lhe alimentos crus, pois o éter deles é necessário para melhorar seus nervos.
As cebolas são ótimas nesse caso para uma melhora. E os abacaxis são insubstituíveis como estimulantes digestivos. Contudo, no caso presente, os fatores físicos, mesmo sendo de importância vital, se tornam insignificantes quando comparados aos benefícios que podem advir de uma justa apreciação dos fatores morais, causadores da doença e a compreensão da necessidade imperativa de modificar o curso da mente para que a nativa possa experimentar algum alívio permanente. Nem deve o curador ou a curadora desesperar e pensar que esse caso possa se assemelhar ao do leopardo que mudou as manchas, pois, sendo as aflições oriundas de signos cardeais, são, portanto, móveis. Planejar para enganar com êxito exige pensamento e energia. Se essa energia for canalizada para o bem, será um fator de igual poder para introduzir a luz da verdade na vida da paciente e fazê-la brilhar para outros. Número 11D. Veias varicosas. Mulher nascida em 17 de janeiro de 1875, às 7 horas. Essa mulher tem o signo saturnino de Capricórnio no ascendente, com o regente da vida Saturno em Aquário, onde esse planeta tem seu domicílio e é mais poderoso. Posicionado na primeira casa, em um ângulo e em um signo fixo, podemos considerar Saturno a mais poderosa influência tanto na vida como na saúde da nativa. O obstrutor Saturno se acha em quadratura com o inflamatório Marte. Esse último está na cúspide do meio do céu, também em ângulo. Está no seu próprio signo de Escorpião, onde é poderoso. Marte está em quadratura com o espasmódico Urano, que está no signo de sua queda, o signo fixo de Leão, e também angular na 7ª casa. Consequentemente, isso será muito difícil vencer esses 3 planetas adversos, tão poderosamente situados em signos fixos e em ângulos. Marte, no meio do céu, deve dominar as ações dessa mulher, e por estar em quadratura com o agitado Urano, deve incliná-la para um excesso de atividades sociais, como o egotismo capricorniano, aumentado pelo Sol e por Mercúrio na primeira casa em Capricórnio, formando quadratura com Júpiter e Netuno. A nativa deve aspirar, brilhar na sociedade. Isso se confirma especialmente por se encontrar Vênus no ativo signo de Sagitário e na 11ª casa, regente dos amigos. Com Vênus em sextil com Saturno, ela deve almejar liderar jogos e assuntos sociais, nos quais poderiam entrar com todo o impulso de sua natureza Marte-Urano. As pessoas de Capricórnio não são muito robustas e, com o Sol e Mercúrio no ascendente, afligidos pela quadratura de Júpiter e Netuno, os quais se encontram em signos marcianos, dando impulso
a nativa seria capaz de dissipar sua resistência, o que pode resultar num colapso físico na parte mais fraca. As maiores aflições nesse horóscopo se encontram na região dos joelhos, Capricórnio, e nos membros inferiores, Aquário, causando dilatação das veias. As varizes são causadas por interferências na circulação venosa decorrentes de sobrecargas nos músculos ou nervos em certas partes do corpo. Sendo Vênus o planeta melhor aspectado e livre de aflições no signo dos esportes, Sagitário, na 11ª casa, a casa dos amigos, em trígono com Urano e em sextil com Saturno, e, estando Marte proeminente no meio do céu, indica que a paciente foi uma entusiasta dos jogos. Também que gostava de divertir os amigos, pois a Lua está bem aspectada pelo Sol e por Mercúrio, que se encontra no venusiano signo de Touro, na 4ª casa, indicando o lar, onde a nativa era pródiga em suas diversões. O consequente esforço devia lhe sobrecarregar o coração. Urano em Leão, em quadratura com Marte e em oposição a Saturno, indica problema orgânico do coração e causa golfadas espasmódicas de sangue através da aorta. Interferência no fluxo natural de sangue através do coração pode causar avarias nas veias e em outras partes afligidas do corpo, como no presente caso, em que se verifica dilatação das veias nos membros inferiores. Essa mulher pediu ajuda ao nosso departamento de cura em setembro de 1920, quando, sob cuidados médicos num hospital, depois de ter sido submetida a uma segunda operação de varizes. Nessa ocasião, Vênus progredido fazia conjunção com o Sol radical e a Lua progredida também se encontrava nessa parte do horóscopo. Sol, Mercúrio e Saturno em trânsito formavam conjunção em Virgem, o signo da saúde. Saturno em trânsito formava quadratura com Vênus radical, o que desencadeou o último ataque e foi responsável pela operação a que ela se submeteu. Geralmente, casos de veias varicosas podem ser amenizados e até mesmo curados com ataduras e pela redução de esforços, de maneira que a circulação do sangue possa se normalizar. Contudo, o bisturi, quando usado como neste caso, interfere na cura. Número 11E, circulação restringida. Mulher nascida em 13 de abril de 1862. Esse horóscopo não tem hora de nascimento, mas como geralmente não se pode confiar na hora dada, em virtude de diferenças nas horas locais e dos relógios, a não ser que disponhamos de dados pelos quais possamos corrigir o horóscopo, o mais seguro é usar o horóscopo natural, diagnosticando somente pelos astros e signos. Por este método, pode-se conseguir um diagnóstico correto. Somente quando se precisa vigiar as crises para ajudar o paciente a atravessar um período crítico,
é que a hora de nascimento se faz necessária. Então, ela serve para se observar a Lua por progressão e os aspectos dos astros em trânsito. Achamos Saturno, o adverso, aqui em conjunção com Júpiter no signo de Virgem, o signo natural da sexta casa e que, portanto, rege a saúde e a doença, de um modo mais amplo. Sabemos que as pessoas regidas grandemente por Virgem tendem a pensar muito na sua saúde, o que as faz muitas vezes hipocondríacas. Quando diversos astros se encontram nesse signo, pode-se determinar a causa da doença nessa parte do horóscopo. O intestino delgado é o órgão que distribui a nutrição, onde a maioria do alimento é distribuída às várias partes do corpo através do sangue. Os intestinos são para o corpo o que o serviço de intendência é para o exército. Virgem é, portanto, a parte mais vital do horóscopo. Júpiter é o planeta que rege a circulação arterial e o glicogênio do fígado, enquanto Saturno rege a vesícula biliar e o nervo pneumogástrico, o mais importante de todos os nervos, porque se ramifica para as três mais importantes partes do corpo: o coração, o estômago e os pulmões. Aqui, eles afetam a distribuição e a digestão dos alimentos no intestino delgado, porque retardam o fornecimento pela vesícula biliar da necessária quantidade de bilis e porque prejudicam o peristaltismo. Em consequência, os delicados vasos sanguíneos, que se espalham na superfície interna do intestino, ficam privados de nutrição e a corrente sanguínea se torna fraca e lenta, causando anemia. Isso é mais certo ainda porque Vênus, regente do sangue venoso, também se encontra afligido por uma quadratura com Urano, estando esses planetas nos signos comuns de Peixes e Gêmeos. Urano forma também quadratura com Saturno e Júpiter. Isso interferirá na oxigenação do sangue quando ele passa pelos capilares dos pulmões. Antes da meia-idade, essas aflições podem se expressar por meio de resfriados, pneumonia e menstruação dolorosa. Contudo, depois disso, quando o corpo começa a sentir o peso dos anos, essas aflições causarão anemia, arteriosclerose e pressão alta do sangue. A paciente sofreu as 3 últimas doenças e, aos 60 anos, estava ameaçada com paralisia do lado direito. Sente também vertigens e tonturas. Um curador ou uma curadora deveria advertir a paciente contra o uso de estimulantes como café, chá, etc. Estímulos por fricção da pele podem ser muito benéficos, desde que se use um par de luvas de banho e se esfregue o corpo até arder, de manhã e de noite. Que ela conserve a mente livre de excitações e receios. Adote uma dieta vegetariana leve e cuidadosamente selecionada e tome muita água pura entre as refeições. Número 11F, anemia perniciosa. Mulher nascida em 12 de agosto de 1886,
às 5 horas AM. Vamos usar esse tema para imprimir na mente do estudante a grande necessidade de advertir os pacientes acerca da dieta apropriada. 90% dos que sofrem e estragam a saúde adoecem, não por falta de comida, mas porque combinam mal os alimentos ou se excedem às refeições. Essa jovem moça tem o signo fixo de Leão no ascendente e o Sol, o regente, na cúspide da primeira casa. O obstrutivo Saturno se encontra no signo de seu detrimento, Câncer, que rege o estômago. Vênus, o planeta que rege a circulação venosa, está em conjunção com Saturno e em oposição à negativa Lua, que se encontra em seu detrimento no signo saturnino de Capricórnio. Uma vez que Saturno e Lua se encontram em detrimento e em recepção mútua, sua força adversa fica grandemente aumentada. A oposição ocorre da 6ª casa, a das doenças, para a 12ª casa, a das hospitalizações, dos confinamentos e da autodestruição. Vê-se perfeitamente como essa pobre alma foi responsável pela sua completa prostração. Há anos está inválida numa cama, incapaz de usar seus membros. Os médicos atestaram-lhe arteriosclerose. Verificamos que Júpiter, regente da circulação arterial, está afligido pela conjunção com Urano em Libra e em Vênus, regente da circulação venosa, forma quadratura com Marte, os dois últimos planetas se encontrando nos signos do estômago e dos rins, respectivamente. Marte também está em quadratura com a Lua na casa da doença, a 6ª. Com essas aflições astrais para com o estômago, há uma tendência para comer em excesso. A oposição entre Vênus e Lua faz gostar enormemente de líquidos e doces, enquanto Saturno causa um desejo anormal por alimentos não naturais e por frituras e massas em demasia. O corpo dessa paciente ficou como um fogão cheio de papel. Quando o papel queima, faz um calor terrível, mas esse calor não dura e logo o fogão se enche de cinzas. Com Saturno em Câncer, falta suco gástrico no estômago. Leão está ascendendo e o Sol e Mercúrio se encontram no ascendente em sextil com Marte. Essas posições proporcionam uma quantidade incomum de energia, mas também uma tendência para a dissipação. Quando o corpo se desgasta e fica cansado, o estômago não consegue digerir a comida. Então, se a comida é ingerida em excesso, ocorre a decomposição, especialmente se a refeição consta de elementos desarmônicos. No caso presente, o pobre estômago era recheado de comida até não mais caber, e por cima da comida a nativa tomava água fria ou chá quente com açúcar. Qual poderia ser o resultado? Acontecia uma fermentação, de maneira que a comida se transformava em veneno e não em nutriente do corpo. Aos 24 anos de idade, essa pobre moça se tornou uma inválida. Seu corpo se encheu de cinzas
e com ambas as circulações, a venosa e arterial, danificadas. O sangue não podia continuar puro. Incapaz de se moderar, ela dissipou suas energias. Excedeu-se na comida, na atividade e no trabalho mental. E o resultado foi que o corpo não conseguiu descartar o acúmulo de cinzas provenientes da comida excessiva e mal equilibrada. Se tivesse encontrado um médico que lhe prescrevesse uma dieta racional e cuidadosamente selecionada, não para lhe ministrar entorpecentes e intoxicantes, ela teria evitado muito sofrimento. O ser humano, muitas vezes, passa fome no meio da fartura, sobrecarrega seu estômago, enquanto o corpo sofre de inanição por falta de assimilação do alimento, conforme foi o caso com essa jovem moça. Ela vivia para satisfazer seu apetite, mas não dava ao seu corpo alimento formador de sangue. Suas juntas endureceram, seu corpo doía, de forma que, em poucos anos, se tornou uma inválida crônica, agora confinada a um hospital. Se tivesse sido levada a uma casa de saúde que lhe proporcionasse tratamento dietético científico, ela poderia ainda voltar a ser uma mulher útil. Quando conhecemos pessoas tão infelizes como esta, compete a nós, que aspiramos ser auxiliares e curadores da humanidade, aplicar nossos esforços para guiá-las à direção correta. Número 11G, reumatismo e impurezas no sangue. Homem nascido em 14 de agosto de 1912, a 1h30 PM. Estamos utilizando aqui o horóscopo de um jovem que tem o signo marciano de Escorpião no ascendente e o regente da vida, Marte, na 10ª casa, em sextil com o ascendente e em conjunção com a cosa Lua. Quando se verifica a conjunção fechada entre um astro quente e inflamatório e outro frio e de água, como nesse caso, especialmente sendo essa conjunção em Virgem, signo natural da 6ª casa e das doenças, espera-se encontrar aí o ponto de partida da enfermidade, pois fogo e água geram vapor. Virgem rege o intestino delgado, um dos principais órgãos de digestão, assimilação e distribuição dos alimentos. Nesse signo, o inflamatório Marte causa a inflamação dos intestinos. Como Marte está em conjunção com a Lua, e sendo ela a regente do sistema linfático, é provável a existência de distúrbios de funções nos vasos e glândulas linfáticos, que servem de ponte entre as células do corpo e o sangue. Esses vasos e glândulas não apenas transportam alguns nutrientes alimentares para o sangue, mas atuam também como purificadores, absorvendo parte da matéria residual e conduzindo-a para onde possa ser eliminada do corpo por meio de algum órgão de excreção. Quando a Lua se acha afligida pelo inflamatório Marte e Virgem, podemos esperar a inflamação do sistema linfático e a sua incapacidade funcional para ajudar o sangue em seu trabalho. A Lua rege o quilo, ou fluido branco,
extraído dos alimentos pelas vilosidades do intestino delgado. Isto se mistura com a linfa e entra na circulação. Esses fluidos brancos, tão necessários ao trabalho de alimentar o sangue, foram obstruídos no caso desse rapaz. Temos ainda outra aflição que interfere na purificação da corrente sanguínea. Saturno, o obstrutor, está no signo de Gêmeos, que rege os pulmões. Saturno está em oposição a Júpiter, planeta que rege a circulação arterial, e em quadratura com Vênus, regente do sangue venoso. Os pulmões são os foles do corpo. O ar puro corre dentro dos delicados capilares desses órgãos e assim o sangue se oxigena e areja. O oxigênio puro é absorvido nos alvéolos pulmonares. O venenoso dióxido de carbono é expelido. E assim, o corpo se liberta de uma grande porção de venenos. Toda vez que localizemos Saturno no signo de Gêmeos, especialmente se ele estiver afligido tanto por Júpiter como por Vênus, podemos contar com sangue impuro e não saudável, pois Saturno, o obstrutor, posta-se às portas do sistema respiratório, parcialmente vedando a entrada do ar e mantendo também parcialmente o dióxido de carbono dentro do organismo. Com tais aflições astrais, do ponto de vista da saúde, podem-se contar com sangue impuro e anêmico, como também com uma tendência para inflamação intestinal que deve interferir na assimilação e distribuição adequada dos alimentos. Aos 8 anos de idade, esse rapaz sofreu de manchas e erupções na pele. Como a lua rege o fluido sinovial, pode-se ver como a conjunção de Marte com a lua causou reumatismo e pés chatos, indicando que Marte queimou os lubrificantes necessários à manutenção das juntas das pernas e dos pés. Que pena seus pais não estarem familiarizados com a ciência astrológica. Se estivessem, poderiam saber dessas aflições astrais e, com uma dieta cuidadosa, abundância de ar fresco e exercícios respiratórios profundos ministrados ao rapaz, teriam-lhe evitado muito sofrimento. Com todas essas indicações, o nativo pode contrair uma tuberculose pulmonar, caso despreze sua saúde e se exponha ao frio, pois com Saturno afligido, tanto por Vênus como por Júpiter, ambos em signos comuns, ele desenvolveu de modo natural o hábito de respirar sem profundidade, o que tende a lhe causar problemas nos pulmões. Número 11H e 11I, reumatismo. Nós usaremos 2 horóscopos para demonstrar como astros situados em signos diferentes podem ocasionar os mesmos sintomas, sendo diferentes as verdadeiras causas da doença. Número 11H. A nativa, uma mulher, nasceu a 16 de março de 1865, sem a hora de nascimento. O ígno e discordante Marte está em conjunção com o agitado Urano, no signo nervoso de Gêmeos.
os braços e os ombros e em quadratura com o vitalizante Sol e com Mercúrio, que está em conjunção no de água, signo de Peixes. Marte e Urano também estão em oposição a Júpiter, que rege o sangue arterial, e Júpiter forma quadratura com o Sol e com Mercúrio. Essa paciente sempre teve problemas de má circulação, especialmente nos braços e pernas. As aflições, frequentemente, atuam por meio das quadraturas e oposições. Como ilustração, vemos que a assimilação no intestino delgado se encontra muito prejudicada. Vênus, o planeta regente da circulação venosa, está em oposição à Lua, que se encontra no signo marciano de Escorpião, regente da eliminação do ânus, da uretra e dos órgãos geradores. Saturno, o planeta da obstrução, está em Libra, os rins, e, estando posicionado no último grau desse signo, obstrui a eliminação através dos ureteres, pequenos condutos através dos quais a urina vai dos rins para a bexiga. Com tantas obstruções na eliminação da matéria residual e com a assimilação dos alimentos prejudicada, nós nos espantamos por quando essa mulher alcançou a idade da menopausa, seu corpo sofrer e seu sangue se tornar tão vagaroso e impuro que resultou em reumatismo. Seu corpo endureceu e era quase impossível para ela se movimentar de um lado para outro, sofrendo especialmente com os braços e ombros. Número 11 e reumatismo. O nativo homem nasceu a 6 de dezembro de 1870, por volta de 7h30 p.m. Há 4 astros no signo de Sagitário, na 5ª casa, regente dos prazeres e apetites. O Sol, regente do ascendente, e Vênus, regente da casa dos amigos, estão em conjunção mútua e ambos em quadratura com o impulsivo e discordante Marte, mostrando que esse homem gosta de se divertir. Seu amor por vinho e mulheres foi a sua desgraça. Ele foi indulgente com os apetites e certamente está pagando o preço de tal viver. Júpiter no signo nervoso, signo de Gêmeos, afligido pela oposição com o obstrutor Saturno e com o nervoso Mercúrio, e também em quadratura com o inflamatório Marte no signo de Virgem do intestino delgado, são indicações semelhantes às do horóscopo 11H. Esse homem sofreu de adormecimento dos braços e mãos. A grande tensão se aplicou ao seu organismo e o abuso de seu pobre estômago lhe causou neurite, uma vez que tanto a circulação venosa como a arterial estão sendo afetadas a partir de signos que regem o sistema nervoso. As recomendações a ambos os pacientes devem ser muito semelhantes, a saber, uma dieta vegetariana simples, a eliminação de carnes, bebidas alcoólicas e comida excessivamente temperada, o consumo abundante de vegetais verdes e crus, em especial alface e cebola,
A cebola é um maravilhoso tônico dos nervos e limpador do corpo. Se comida à noite, com o estômago vazio e na forma de sanduíche, poderá purificar os rins e o fígado e restaurar o sistema nervoso. Uma boa massagem rápida com um par de luvas de banho, de noite e de manhã, para manter os poros abertos e estimular a circulação, é igualmente recomendável. No caso 11H, os intestinos e rins devem ser mantidos desobstruídos e a comida ingerida deve atuar diretamente sobre o fígado e os rins.